Bom dia, a nossa turminha de terceiro ano, sou a professora Heloísa, e nós vamos começar hoje um novo gênero, tá bom? Que é verbete de enciclopédia, ok? E nós vamos desenvolver hoje essa habilidade, tá? Que é identificar a finalidade de textos em diferentes gêneros. É essa habilidade que nós vamos trabalhar nessa manhã, certo? E nós vamos agora para a hora da leitura. É um momento prazeroso, tá certo? Um momento em que nós viajamos, certo? E também até refletimos, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura com a tia Heloísa e depois então você faz essa leitura assim, muita tranquilidade, sozinho, tá bom? E compartilha com as pessoas que você ama, certo? Então vamos acompanhar a leitura que a tia Heloísa vai fazer agora. E essa leitura, o texto, né, ele tem por título Quebra-Cabeça. Você está vendo ali, né, um globo, tá certo? E também alguns pedacinhos ali naquele globo, tá? E o nosso título é Quebra-Cabeça. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de minorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para as suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário, decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer com que o filho fosse brincar, né, em outro lugar. Vendo que seria impossível, né, removê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair a sua atenção. De repente, deparou-se com o mapa do mundo, o que procurava. Com auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com o rolo de fita adesiva, o entregou ao filho, dizendo: "Você gosta de quebra-cabeças? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está o mundo todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho." Calculou que a criança levaria dias para compor o mapa. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente: "Papai, papai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho." Então, veja só. O menino conseguiu montar o mundo, consertar na mente dele, né, no momento em que ele estava montando aquele quebra-cabeça, né, aquele mapa, ele entendeu que ele consertou o mundo todinho e em pouco tempo. Pois bem, no princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor o mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz? Você não sabia como era o mundo, meu filho. Como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem.
Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo. Tá vendo, gente? Então, o que a gente pode entender? Que o homem é que faz o mundo. Consertando o homem, o mundo será melhor, não é? E como é que a gente pode consertar o homem? Ou o mundo? Né? Com atitudes melhores, saudáveis, dignas, honestas, sinceras, fiéis. São essas atitudes que o homem, numa forma global, precisa agir para que o mundo seja consertado. E o interessante é que na mente da criança, no entender daquele filho, ele consertou exatamente o correto. O homem. Porque, infelizmente, e muitas vezes, é o homem que danifica, é o homem que mexe, que transforma, e com as transformações vem o bom e o ruim, tá certo? Ok, pois agora você dá uma olhada nessa imagem, e aqui parece-me que nós estamos vendo tipo um círculo, né? Que não está formado, mas ele está arredondado assim. E nós podemos ver também, parece-me que tem alguns pedaços assim ao redor, né? E a gente lembra logo de um quebra-cabeça. Mas por que essa imagem desse quebra-cabeça? Agora pense comigo. Se você pegar um quebra-cabeça, as peças para montar, você consegue montar aquele quebra-cabeça e logo você vai ver a imagem. Mas é fácil? Será que é fácil montar um quebra-cabeça? Eu acredito mesmo que vocês já tentaram e até já conseguiram montar um quebra-cabeça. Mas veja só, a nossa mente, o nosso intelectual é um quebra-cabeça. E como é, tia Heloísa, que eu consigo montar esse quebra-cabeça que é o meu intelectual, a minha mente? Através de conhecimentos, armazenar conhecimentos, coisas boas, saudáveis, né? Então, à medida que eu leio, eu vou armazenando conhecimentos, principalmente se eu internalizo esses conhecimentos, essas leituras. À medida que eu pesquiso, vai afixar na minha mente, e aí, então, o meu entendimento vai sendo construído. Por dessa forma é o quebra-cabeça, tá? Pecinha por pecinha, ao longo da vida, que você lê, que você estuda, certo? Que você armazena os conhecimentos no seu intelecto, o seu quebra-cabeça vai montando. Ou seja, a sua formação, tá? Os seus conhecimentos vão sendo ampliados. Aí sim, você vai ver uma linda imagem, né? Do quebra-cabeça que você montou. Ou seja, você vai ver você no futuro, com a sua formação, com a sua capacitação, com a sua maturidade. Tá certo? Então, aqui é a ilustração da nossa vida, da nossa formação, do nosso intelectual. Tá certo? Agora, crianças, a tia Heloísa trouxe uma imagem, né, uma outra imagem, que eu quero que você dá uma olhada aqui, assim, bem caprichada. Olha para essa imagem, dá uma analisada. Olhou? Observou? Agora vamos comentar essa imagem. Veja só. Em qual é o espaço ou em qual é o local que vocês acham que essas crianças estão? Parece uma biblioteca, não é?
tem a estante de livros, tem as mesas onde as crianças estão sentadas ao redor com livros nas mãos, lendo. A gente observa também que eles estão uniformizados, certo? Então, logo a gente pensa que é uma biblioteca de escola, né? Tem as bibliotecas públicas, até as bibliotecas particulares, né? Que hoje até está um pouco incomum isso, mas ainda há pessoas que têm as suas bibliotecas, né? Então, veja só. Esse menino, não é, que está em pé, ele está tirando um livro dessa prateleira, certo? Observe também nessa imagem que bem aqui logo em cima tem o nome enciclopédia, certo? Tá lá, dá para você ler bacaninha, enciclopédia, né? Então, eles estão tentando construir o seu quebra-cabeça, tá certo? Agora vamos ver. A tia Heloísa falou que o nosso gênero de hoje é o quê? Verbete de enciclopédia. Mas tia Heloísa, vai devagar. O que é mesmo a enciclopédia? Bem, é um nome que se dá a uma obra que reúne grandes quantidades de informação sobre os mais diversos campos de conhecimento humano, tá? É uma junção de conhecimentos, de informações. Veja só aqui a imagem. Aqui nós temos uma imagem, né, de livros juntinhos, então aqui é uma enciclopédia, tá certo? São vários livros distribuídos organizados, aliás, por temas ou pela ordem alfabética. Mas nestes livros você vai buscar, você vai pesquisar as informações que você precisa, tá? E a esse conjunto de livros nós chamamos de enciclopédia, tá certo? Deu para entender agora? Certo? Ok. Pois, como nós estamos falando de verbete de enciclopédia, também precisamos saber o que é um verbete. O que é um verbete? Esse nome é novo, não é para vocês? Tá? Pois então vamos saber o que é, vamos conhecer o que é um verbete de enciclopédia. E eu acredito que vocês devam ter um dicionário em casa. Então, se você tem um dicionário em casa, ao terminar essa aula, certamente, você vai procurar o teu dicionário e dá uma olhadinha, confere lá o que a gente está estudando hoje, tá certo? Então, o que é o verbete? O verbete são os responsáveis pelas explicações e notas, tá? Usados para proporcionar uma explicação, uma organização, nota e também para melhorar o texto da enciclopédia, tá certo? Então, isso é o verbete, tá? Que ele tem essa responsabilidade. Agora, vamos olhar aqui o exemplo de verbete. Aqui nós temos esse quadro com algumas palavras, né? Então, as palavras em negrito é a palavra que você está procurando, vamos dizer assim, e aqui estão todos os significados desta palavra, todas as informações que você vai precisar para a sua pesquisa, né? Então, está em negrito as palavras que você vai procurar, né? E todas as informações que vai suprir a sua necessidade. Então, todas estão lá na enciclopédia. E dentro dessa enciclopédia está aqui o verbete, né? Que são essas palavras em negrito, a gente pode dizer que são as entradas, né? São as palavras que caracterizam ou que evidencia o que você está procurando, tá bom? Então, isso é um verbete. Beleza, crianças? E agora, nós vamos ver alguns exemplos de verbetes. Veja só. Por exemplo, o animal mamífero. Eu vou fazer uma pesquisa sobre animal mamífero. Aí tem lá, animal mamífero, carnívoro, das famílias dos felídeos, né? Um indivíduo ligeiro, esperto. Por exemplo,
Vamos ver uma imagem do animal mamífero. Por exemplo, o gato, né? O cachorro também é um animal mamífero, né? Então, tá aqui o gato, a imagem. Eu estou pesquisando sobre esse animal. Ele é carnívoro, é da família dos felídeos. Gato é um animal ligeiro, um animal esperto, certo? Então, agora, uma outra atividade, um outro exemplo. Na verdade, aqui é um gato, tá? Agora, crianças, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. A palavra gato, eu posso usar para o animal. Tá aqui. Mas também eu posso usar para um homem, não posso? Para uma mulher? Eu posso dizer que Tatiane é gata. O Carlos é um gato. Será que eu estou dizendo que ele é um gato de 4 patas? Não. Por quê? Porque eu estou dizendo que a Tatiane é uma mulher bonita, uma mulher atraente. Então, ela é um gato, né? Eu estou falando de pessoa, tá certo? Aqui está a imagem, tá? Pessoa. Carlos é um gato, ou seja, ele se veste bem, ele é elegante, ele é uma pessoa atraente. Então, esta é a palavra que nós estamos procurando. Vamos procurar saber sobre gato, sobre outros significados de gato. Está lá no verbete, na enciclopédia. Você vai pesquisar e vai encontrar todas as expressões com relação à palavra que você está procurando. Certo? Então, vamos ver um outro exemplo. Fera. Essa palavra fera, eu posso me referir a animal, mas também eu posso me referir a pessoas, tá certo? Então, o que é uma fera? Pode ser um animal, né? Bravio e carnívoro, tá aqui o exemplo, não é? Que uma onça é brava mesmo, não é? Ela é um animal carnívoro. Também nós podemos nos referir a uma pessoa cruel e sanguinário, tá? Tá, o Hitler. Hitler era um homem fera, né? Era um homem zangado, sanguinário, uma pessoa cruel, né? O Lampião, para quem não sabe, Lampião matou muitas pessoas, mandou matar, então, uma pessoa cruel, é um fera, né? Então, só que ele era uma guerreira. Aquele guerreiro era uma fera. Eu posso me referir dessa forma ao Hitler. Ele era fera, porque ele gostava de matar, de machucar, de ferir, né, as pessoas. Então, estes são os exemplos de verbetes, tá certo? E que estão lá na enciclopédia, naquele conjunto de livros que a tia Heloísa já mostrou para você. Tá entendido? Vamos lá. Nós vamos agora fazer a leitura de um texto, tá certo? E esse texto ele tem por título Botânica. Veja só. Estudo científico dos vegetais. Adjetivo relativo às plantas, ao reino vegetal, à botânica. Histórico. A etnobotânica encerra a origem da botânica, que foi praticada por todos os povos e consiste em conhecer e denominar plantas inteiras. Parte de plantas, por exemplo, as folhas, frutos, grãos e outros produtos vegetais suscetíveis a serem usados como remédios, venenos, alimentos, bebidas e em magia, né? Então, o grego Teofrastos, discípulo de Aristóteles, ele foi o primeiro a propor uma classificação desinteressada das plantas, opondo monocotilodôneas e dicotiledôneas, ou seja, o que é isso, tia Heloísa? Foi classificação de estudos que eles fizeram, análises, tá certo? Para classificar as plantas que eles estavam estudando, tá certo? Então,
foi somente no século XIV que o fluxo de plantas novas chegadas das Américas estimulou o esforço de classificações botânicas, tá bom? E isso foi um exemplo desse homem aqui, Cesalpin, certo? Então, esse texto, tá? É uma pesquisa, né, que foi feita por aquele homem que a tia já falou o nome aqui, o autor, e ele classificou os tipos de plantas, né? Então, agora nós vamos fazer essa interpretação e eu quero a participação de vocês, a interação, certo? Então, vamos lá. E para a primeira questão, nós temos esse texto de botânica que nós acabamos de ler. Ele é um exemplo de quê? Será que é um exemplo de... é um relatório? Ele é um verbete? Uma biografia? Ou ele era uma notícia? E aí, a resposta certa, quem pode me dizer? Vamos lá? Nós temos a resposta que é um verbete, ou seja, foi uma pesquisa sobre plantas, né? Os tipos de plantas. Segunda questão. A que classe de palavras pode pertencer botânica? E qual o significado? Galerinha, resposta certa? Vamos ver? Bem, as classes de palavra, estudo científico dos vegetais, e ele é o quê? Um adjetivo relativo às plantas, ou seja, é um adjetivo à classe de palavra que ele pertence, tá bom? E também ao reino vegetal, ou seja, à botânica. Qual é a origem dessa palavra? Qual a origem da palavra botânica? Nós vimos lá no texto, tá? Então, a origem grega, certo? Botanique, de botané, é uma planta. Esses nomes são complicados, não é, crianças? Que nome interessante, botanique, é a origem de botânica. Quarta questão, qual foi o primeiro a propor uma classificação dessas plantas? Que também a gente viu lá no nosso texto. Foi o grego Teofrastos, que ele era discípulo de Aristóteles, certo? Próximo. De acordo com esse texto, fotoperiodicidade relaciona-se diretamente com... Vamos ver a resposta certa? Letra A, conhecimento da fotossíntese. Estágio de experiência, leis de florescência. Letra D, substâncias de crescimento. O que você acha que é? Letra C. Qual é a principal finalidade comunicativa desse texto, gente? Será que ele queria dar uma notícia? Será que ele estava expondo um saber? Ou localizar endereço? O que você acha? Qual era a finalidade desse texto? Eu sei que vocês, crianças de terceiro ano, já têm habilidade para identificar a finalidade do texto. Não é? É o que mais a gente tem visto nas nossas aulas, nas nossas atividades. Então, a finalidade desse texto era expor um saber, um conhecimento, ou seja, foi uma pesquisa realizada de uma enciclopédia sobre plantas, né? Sobre a botânica. Ok? E no trecho classificou-as mal enquanto a palavra destacada refere-se a letra A, bebidas. Letra B, refere-se a plantas. C, espécies, famílias. Classificada, destacada, aliás, ela refere-se a espécies das plantas, né? O estudo sobre botânica, então, ele classificou as espécies, né? Em cima da pesquisa que ele fez.
no trecho, ou os produtos vegetais suscetíveis de serem usados como remédios. A palavra destacada significa o quê? Vamos lá? Letra A, conhecimentos. B, impedidos. C, possíveis. Ou D, recentes. E aí a resposta certa é letra C, possíveis. Certo? Beleza? Ok. Então, nós vamos finalizar nossa aula. Eu acredito que vocês tenham entendido sobre o nosso gênero de hoje, tá certo? Que foi sobre verbete de enciclopédia. E a nossa reflexão, a mensagem que a Tia Elô quer deixar para vocês nesse dia, para esta semana, é que a nossa semana seja colorida, de alegrias. Sem sobressaltos, promissora e de paz. Como é que nós conseguimos colorir a nossa semana, a nossa vida? Procurando ter atitudes saudáveis, sorrir, procurando tratar bem as pessoas, amando. Tá certo? Eu sei que vocês são crianças, mas crianças também amam. Crianças sentem que são amadas. Crianças sabem sorrir com sinceridade. Então, solte o seu sorriso. Em vez de chorar, lembre que a alegria, ela formoseia o nosso rosto. Tá certo? O sorriso alegra o nosso coração. E aí, então, nós teremos uma semana de paz. E a tia Heloísa deseja uma semana de muita paz, uma semana colorida para você. E até a nossa próxima aula. Bom dia, galerinha de terceiro ano. Nós teremos mais uma aula hoje com a professora Heloísa, tá certo? E nós estamos estudando um novo gênero, tá certo? Então, vamos ver a habilidade de hoje que nós vamos desenvolver, que é a habilidade identificar o tema de um texto, certo? Então, vamos lá. E agora, vamos mais uma vez fazer uma viagem no mundo da leitura. Vamos ler. A tia Heloísa vai ler, você vai acompanhar, tá certo? A leitura que a tia Heloísa vai fazer. E aquela orientação de todas as semanas. Leia sozinho, procure entender, internalize a leitura que você vai fazer, tá bom? Desse texto. Procura buscar informações, viaja nessa leitura, tá bom? Depois, então, você compartilha, chama o papai, chama a mamãe e dá uma compartilhada para os irmãozinhos, tá certo? Então, vamos lá acompanhar a leitura com a tia Heloísa. E o título é Filhotes. Sabia que você é um filhote? Tá bom? O filhote da mamãe e do papai, certo? Então, o nosso texto diz: alguns filhotes se parecem com os pais. O filhote do hipopótamo parece com sua mãe. Ela gosta de descansar nas costas dele. O filhote da zebra se parece com sua mãe. Ele gosta de correr perto dela. Alguns filhotes não se parecem com seus pais. Mas quando crescerem, eles vão ficar parecidos com os seus pais. O filhote do rato ainda não tem pelo. Seus olhos são fechadinhos. O filhote do sapo ainda não tem pernas. Ele tem uma longa cauda e nada como um peixe. Alguns filhotes podem cuidar de si mesmos desde o dia em que nascem.
O filhote da tartaruga sai do ovo sozinho na areia. Ele pode nadar e buscar comida sem nenhuma ajuda. Os filhotes dos jacarés também podem buscar comida sem nenhuma ajuda. Mas alguns filhotes não podem cuidar de si mesmos. Os filhotes de alguns pássaros não têm penas e não podem voar. O papai pássaro é quem traz a comida. A mamãe pássaro aquece os filhotes com as suas penas. O filhote de canguru nasce do tamanho de um feijão. A mamãe canguru protege e aquece o filhotinho na sua bolsa. Veja só. Quando você nasceu, você não pôde se cuidar sozinho. Você não pôde tomar seu banho, você não pôde se alimentar, né? Então, você é o filhote, você foi o filhotinho da mamãe e do papai. A mamãe e o papai tiveram que cuidar de você, zelar, alimentar, dar banho, amar, tá certo? Você era um filhote bem independente, tá bom? E você teve, então, os cuidados que todo filhote precisa ter, tá certo? Então, eis aqui uma imagem, dá uma olhada nessa imagem que está aqui posta para você observar, analisar. E nós temos o que aqui? Uma imagem de um cérebro, certo? E esse cérebro, nós construímos o nosso cérebro. Como, tia Heloísa, que eu posso construir o meu cérebro? Para o bem, praticando, desenvolvendo coisas boas, ou para o mal, não é verdade? Então, veja só. Eu desenvolvo o meu cérebro para o bem quando eu leio, quando eu estudo, quando eu pesquiso, tá certo? Quando eu procuro ser educado, tomando atitudes educadas, condizentes, tá? Influenciadoras para o bem. Então, eu vou armazenando no meu cérebro, eu vou formando o meu cérebro com conhecimentos, com educação. Aí sim, nós teremos um cérebro saudável, né? Que se aproveita bem, que é útil, que é frutífero, tá certo? E é assim que a tia Heloísa deseja que você construa o seu também, certo? E hoje nós vamos revisar o que nós já vimos hoje do nosso gênero que nós estamos estudando. E tia Heloísa, qual é mesmo o gênero que nós estamos estudando? Nós estamos falando sobre verbete de enciclopédia. Lembra que a tia Heloísa falou na aula passada? Verbete de enciclopédia. E agora, então, como nós já vimos na aula anterior, nós vamos revisar, tá certo? Hora, então, de revisar a nossa aula. Tia Elô, mas me informe mesmo e explique o que é esse verbete de enciclopédia. Calma lá. Nós vamos entender. Verbete de enciclopédia é o que nós estamos aprendendo, ok? Então, veja só. Tia, o que é enciclopédia? Vamos ver? Enciclopédia, obra que reúne todos os conhecimentos humanos ou apenas um domínio deles e os expõe de maneira ordenada, metódica, seguindo um critério de apresentação alfabética ou temática. Veja assim, crianças, dá uma observada nessa imagem aqui do lado, né? Nós temos alguns livros, onde nós chamamos essa coleção de livros, nós chamamos de enciclopédia. Mas por que, tia Heloísa? Olha o conceito. Ela está dizendo que enciclopédia reúne todos os conhecimentos humanos. Você quer fazer uma pesquisa sobre
caneta. Você vai lá na enciclopédia, né? Você vai pesquisar tudo sobre a caneta. Você quer saber sobre pincel. Aqui nós temos um pincel, né? Para quadro. Então, você vai lá na enciclopédia, pesquisa a palavra. Se for organizado, né, por ordem alfabética, você vai lá para a letra P, tá? Procura pincel. E nessa pesquisa, você vai encontrar uma outra informação, que é o que nós vamos ver agora, que chama-se de verbete, tá certo? Mas antes de falar do verbete, eu queria mostrar para vocês aqui algo interessante. Veja só. Tia Heloísa, essa enciclopédia, onde é que eu posso encontrar? Bem, crianças, algumas pessoas têm enciclopédia em casa, né? Ou podemos encontrar na internet, né? Que são os meios digitais que estão ao nosso favor hoje e também que facilita muito a nossa vida, porque é mais rápido, é bem prático, né? Podem ser acessadas em livros, como a gente já está explicando, que são as enciclopédias, os livros, tá certo? Então, aqui nós temos as opções pela internet, o físico mesmo, que é a enciclopédia propriamente dita, tá? Só, crianças, hoje, como nós temos a tecnologia a nosso favor, né, à nossa disposição, é claro que muitas pessoas, ou praticamente todos, optam pela internet, né, os meios digitais, pela praticidade, tá bom? Bem mais rápido. Então, nós podemos encontrar a enciclopédia pela internet, beleza? Ok. E a outra curiosidade é verbete. É o gênero que nós estamos estudando, verbete de enciclopédia. Então, nós já vimos que a enciclopédia é uma reunião de conhecimentos, né? Onde você encontra completo todas as informações que você quer pesquisar sobre determinado objeto, palavras, coisas, pessoas. Tá certo? E o verbete? O verbete é um conjunto de significados e explicações sobre uma determinada palavra, sobre aquilo que você quer pesquisar. Então, numa enciclopédia, essas explicações costumam ser bem detalhadas. E isso nós chamamos de verbete, que é aquelas palavras em negrito que a gente, logo que você abre a enciclopédia, você vê aquelas palavras destacadas, bem escuras, que a gente chama em negrito, tá certo? Então, você vai, se for organizada pela ordem alfabética, você vai, digamos, pincel. Você vai lá procurar lá na letra P. Começa de A, B, C, D até a letra P, e então você vai encontrar a palavra pincel. E essa palavra pincel em negrito, tá? É o que a gente chama de verbete, tá certo? E lá, então, estão todas as informações detalhadas que você precisa, tá bom? E esse gênero, né, de verbete, de enciclopédia, ele também tem algumas características. Vamos ver alguma delas. Primeiro, que ele é um texto descritivo e informativo. Ele está lá, escritinho, bacana, impresso, tá? Para você ler. E de caráter informativo. Por quê? Ele está informando, ele vai te informar. Ele vai te dar o conhecimento que você precisa. Por isso que ele é informativo. Clareza e objetividade. Você vai encontrar lá na enciclopédia o verbete, né, organizado de temas ou por ordem alfabética, muito claro. Vai na letrinha certa, procura o nome que você quer e está lá. Com clareza e bastante objetivo. Tudo que você vai precisar conhecer. Estilo formal e impessoal. Está lá a letra formal, nada de gíria, nada de palavras com um sentido figurado. A palavra formal mesmo. Impessoal.
você não... O impessoal a gente já até estudou sobre isso, né, gente? Lá em textos didáticos, né? Que o impessoal a gente usa não na primeira pessoa, mas na terceira pessoa, tá certo? Então, essa é uma das características. Uma outra, uso de termos técnicos e científicos. Por exemplo, na aula anterior, nós falamos sobre um texto botânica, não é isso? E esse texto era uma pesquisa informativa e sobre plantas que foram classificadas. As plantas, então, ele é um texto técnico, né, com linguagem técnica, mas também científica. Por que científica, Tchelu? Porque foi pesquisado, foi comprovado cientificamente essas pesquisas. Por isso que eles estão lá dentro da enciclopédia, que você encontra através, com facilidade, dos verbetes. Beleza? Uma outra característica pode fazer alusão a outros verbetes. Foi aquilo que a tia explicou lá na primeira aula, né? Por exemplo, a palavra gato, né? Eu posso me referir a um animal, mamífero, carnívoro, mas também posso me referir a uma pessoa. Eita, que pessoa, que homem gato, né? Que homem elegante, atrativo, bonito, né? Então, eu posso fazer uma alusão a outra palavra, a outro verbete, tá certo? E a outra, predominância de verbos no presente do indicativo. Ou seja, por que a predominância? Porque nós usamos predominantemente os verbos no presente, né? No tempo presente do modo do indicativo, tá certo? Os verbos são conjugados predominantemente no presente do indicativo. Então, essas foram as características do nosso gênero. E aqui nós temos um exemplo de verbete. Temos um texto. Primeiro, a imagem, que a gente chama aqui de entrada, né? A imagem, tem o título, girafa, tá lá. E tem tudo sobre a girafa, tá certo? Todas as informações que você precisa, explicativas, estão tudo aqui embaixo, né? Que vai suprir a sua necessidade da pesquisa. Tem o nome do animal científico, local onde ele pode ser encontrado, seu habitat, tem as características físicas da girafa, a alimentação, do que ela vive, como ela vive, as curiosidades sobre ela e a fonte do verbete, que foi a fonte das pesquisas. Certo, criança? Exemplo número 2. Tudo sobre o guepardo. Está aqui, verbete de enciclopédia. Onde ele vive, as características físicas, comportamento, ciclo de vida, tá certo? Então, tem tudo bem explicadinho, o que você precisa dentro das características que nós já estudamos, né? E o outro exemplo, nós temos a onça pintada, né? Um animal muito bonito. Também está aqui o nome científico, a classe, ordem, a família, tudo. As características dele. Então, esse verbete te explica tudo o que você precisar. Tá certo, crianças? Ficou claro o que é o verbete da enciclopédia? Ok? E agora, nós vamos mais uma vez fazer uma viagem, tá bom? No mundo da leitura. Vamos fazer a leitura e a nossa interpretação textual. Vamos lá? E o nosso texto, né, o título do nosso texto é Artigo, que diz: a andorinha é um pássaro migratório da família dos hirudinídeos, formada por mais de 90 espécies. Por passar a maior parte do seu tempo voando, a andorinha desenvolveu uma capacidade curiosa. Pode caçar insetos e comê-los no ar, enquanto voa. Consegue essas proezas graças a seu corpo alongado e às suas asas pontiagudas. Voraz, ela exerce uma tarefa útil ao homem, o controle da população de insetos nas áreas em que vive. Isso é muito bom, né, crianças?
A andorinha é um pássaro geralmente pequeno. A maior parte delas não passam dos 13 centímetros de comprimento. Embora algumas espécies sejam maiores. Tem um bico curto, mais largo e chato, e cauda bifurcada. Em geral, a sua plumagem é azul ou verde metálica. Olha que show, né? Mas pode ser em tom amarronzado. Beleza? Ok? Algumas espécies constroem os ninhos em forma de taça, com estrume ou barro de saliva, fixos em paredes ou em beirais de casas. Outras preferem troncos ocos ou buracos em pedras, falésias ou barrancos, onde escavam galerias. Chocam de 2 a 7 ovos por ninhada. Um mesmo ninho sempre restaurado pode ser usado por até 15 anos. Gente, que legal, né? As andorinhas vivem em bandos, executando audaciosas acrobacias. São encontradas por todo o mundo, com exceção dos desertos dos polos. Em busca de calor e alimento, fazem longas migrações, nas quais chegam a voar 500 quilômetros em um dia. Uma andorinha comum pode passar o verão no hemisfério norte, no Canadá, e depois ir atrás do verão do hemisfério sul, na Argentina. São inteligentes, né? O estado do Espírito Santo, no Brasil, recebe todos os anos milhares de andorinhas em rota de fuga do frio da Patagônia. Nos países mais frios, o retorno das andorinhas anuncia o fim do inverno. Que legal, são muito inteligentes essas andorinhas, né? No Brasil, há 17 espécies de andorinhas. A maior delas é a andorinha do campo, ou taperá, que mede 19,5 centímetros e pesa 43 gramas. Em geral, tem as costas azuis e o peito castanho acinzentado. Uma das menores é a andorinha pequena de casa, que não passa dos 12 centímetros de comprimento e pesa 12 gramas. E agora nós vamos à nossa interpretação, ok? Vamos lá? Interagindo com a Tchelo? Veja só, primeira pergunta diz: o verbete de enciclopédia ele foi escrito para... Será para quê? Para divertir o leitor? Para informar o leitor? Para encantar o leitor? Ou para irritar o leitor? Claro que ela foi criada para informar, certamente, né? E marque um X nos itens que indicam o que pode ser encontrado no verbete andorinha. Vamos ver? Bem, nós temos lá as características dessa ave, que a gente leu agora, né? Como os aspectos físicos e o que é capaz de fazer. Outra opção, como elas constroem seus ninhos? E mais, como voam? E o nome científico do pássaro, onde a ave é encontrada. Veja só a pergunta. Marque um X nos itens que indicam o que pode ser encontrado no verbete andorinha. E a resposta certa é a letra? O quê? Eita, mas tem pergunta, né? Vamos revisar. As características dessa ave, como os aspectos físicos, é o capaz de fazer. Outro, como constroem seus ninhos? Como voam? O nome científico do pássaro? Onde a ave é encontrada? As migrações dessa ave ou do que essas aves se alimentam. E aí, então, o que indica? O que pode ser encontrado nesse verbete? Marcando a resposta certa, qual é mesmo? Vamos ver? Tipos de insetos que consomem. O que mais?
As espécies de andorinhas encontradas no Brasil, características dos filhotes das andorinhas, e aí a resposta certa é a letra A, né? Ou seja, o que indica que pode ser encontrado no verbete? Nós encontramos as características da ave e os aspectos físicos dela e o que ela é capaz de fazer. Nós dissemos que ela, em algumas, né, medem 12 gramas, né? Características azul e acinzentada, não é? E o que elas são capazes de fazer? Elas constroem os seus próprios ninhos, se alimentam, né? E o que mais? Elas são úteis para diminuir a quantidade de insetos, né? Foi isso que o nosso texto falou, certo? Outra habilidade da andorinha, né? Que a gente vê no texto verbete lá que a gente leu. Ela constrói os seus ninhos, que a tia Heloísa já falou. Como ela voa, explica lá no texto como é que ela voa. Onde a ave é encontrada, lá no texto está dizendo também onde que nós podemos encontrar, né? Que ela foge do hemisfério norte, né? Procurando frio, ou por causa do frio, vai para o hemisfério sul, atrás do calor, não é? Outra, ela migra para outras regiões e do que essas aves se alimentam. Lá no texto está informando o que eles se alimentam, né? E as espécies de andorinhas encontradas no Brasil. Se você ler o texto novamente, você vai ver que está ali a informação, né? As espécies que nós temos no Brasil, certo? E veja a imagem de uma falésia e leia uma explicação sobre esse termo. Vamos saber o que é uma falésia. E aqui nós temos um texto que diz: falésia é uma forma de relevo litorâneo que se apresenta como uma encosta muito inclinada. E a base dessa encosta, em contato com o mar, é esculpida pela erosão provocada pelas ondas do mar. Agora releia esse trecho do verbete andorinha. Vamos ver. Rota de fuga é o percurso que algumas espécies de animais fazem de um lugar para o outro, a fim de fugir de situações adversas. Veja só. As andorinhas, por exemplo, têm um grande apetite. A fome é um dos fatores que leva essas aves a migrar muitos quilômetros para fugir da falta de alimentos durante o inverno e em países como Canadá e Estados Unidos. Letra A. Agora vamos às respostas. A explicação sobre o que é falésia ajuda a entender o tipo de lugar em que as andorinhas fazem ninhos. Nós vimos aqui o conceito de falésia, né? É uma forma de relevo litorânea, né? Que apresenta uma encosta muito inclinada. Agora vamos lá às respostas? Da letra A, que diz, ele está perguntando, a explicação sobre o que é falésia ajuda a entender o tipo de lugar que as andorinhas fazem seus ninhos? Sim, ajuda. Nós lemos agora, né, o texto. Pelo tipo de ninho que costuma fazer. Então, explica sim, né? Vamos ver aqui a letra B. Sublinhe no texto uma das questões para as andorinhas utilizarem rota de fuga migrando de um lugar para outro. Nós sublinhamos no texto, mas nós vamos ver aqui o que ela utilizam como fuga migrando de um lugar para outro. Então, ela em busca de calor e alimento. O que foi que nós falamos? Que ela sai do hemisfério norte, não é? Por conta do frio, e vai para o hemisfério sul, atrás de calor, de aquecimento, tá certo? Então, ela sai de um lugar para o outro em busca de calor e também de alimento. Releia o verbete e procure e circule
uma palavra que você não saiba o significado. Consulte o dicionário ou a enciclopédia, o significado dessas palavras. Então, esse aqui é uma atividade que a tia Heloísa vai mandar para você fazer, tá certo? Você vai pegar um dicionário na sua casa, que eu acredito que você deva ter, uma enciclopédia, ou se não tiver, vai lá na digital, vai lá na internet, dá uma pesquisada na internet, tá certo? E procure, releia o texto Andorinha, que foi o que a gente leu agora, e procura uma palavra, passa o traço embaixo, escreve no caderninho e procura essas palavras que você não conhece o significado, tá bom? E nós vamos agora ter um momento para refletir. Isso é bom, crianças, é bom nós tirarmos alguns minutos durante o dia para a gente refletir como foi o nosso dia, ou como será o nosso dia, como nós vamos construir o nosso dia, tá certo? Então, nós podemos refletir da seguinte forma, que aprender é uma coisa do que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Esse texto é de Albert. Realmente, crianças, veja só. Nunca é demais ler, aprender. Nunca é demais. E é a única forma de que a mente nunca vai se cansar. Por quê? Porque ela está assimilando conhecimento. É o momento em que nós estamos construindo a nossa mente, amadurecendo o nosso psicológico, os nossos conhecimentos, o nosso entendimento, tá certo? E também a nossa mente nunca ela vai ter medo e nunca vai se arrepender. Ou seja, pelo contrário, vai agradecer. Se todos os dias você tirar um momento para você ler um texto, fazer uma atividade, pode acreditar, sua mente vai agradecer, o seu corpo vai agradecer e o seu futuro também, tá certo? Nós vamos encerrando a nossa aula hoje, galerinha, e a tia Heloísa deseja uma semana de paz, de muita vitória, sorria, tá certo? Porque você vai aformosar o seu rosto, tá bom? E ter uma vida mais saudável, beleza? Até a próxima aula. Olá, bom dia, terceiro ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo, certo? Hoje nossa aula de matemática, eu sou a professora Cíntia Cavalcante e hoje nós vamos falar de multiplicação. Isso mesmo, dia 20 de janeiro de 2021 e convido você a ficar comigo até o final dessa aula, tá ok? Olha o que nós vamos falar hoje, olha a nossa habilidade. Vamos resolver e elaborar problemas de multiplicação de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registro. Resumindo, nós vamos resolver problemas envolvendo os diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, configuração retangular, certo? Vamos praticar bastante. Isso mesmo. E você não vai sair daí. Combinadinho? Olha só. E antes de iniciar a nossa aula, o que nós temos que ter? Nosso material, não é isso? Para a gente não perder nenhum clique da aula, não é mesmo? Então, prepara a sua garrafinha com água, seu caderno, lápis, borracha, apontador, certo? Se for grafite, as pontas do grafite, tá ok? E mais algum material que você achar necessário, tá certo? E para isso, quem ainda não pegou, quem esqueceu de pegar, certo? Eu vou dar um tempinho para você pegar todo o seu material, tá ok? Vai lá rapidão, que já já a gente volta.
Então, vamos lá, já pegaram todo o material? Vamos fazer o que agora? Agora nós vamos praticar, não é isso? Porque matemática a gente aprende, ó, praticando, não é mesmo? Olha só, nós vamos falar da ideia da multiplicação de disposição retangular, certo? Vejam só, quantas motos Felipe tem, certo? Na disposição retangular, na multiplicação, é muito fácil a gente contar todas essas motos. É só juntar fila por fila, coluna por coluna. Tá ok? Olha só. Precisa, professora, contar um por um? 1, 2, 3. Não precisa. Vocês vão ver como é muito fácil. Certo? Porque matemática é só praticar. Vamos lá? Olha só. Para a gente saber quantas motos o Felipe tem, o que a gente vai fazer? Vamos contar primeiro as fileiras. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 filinhas, não é isso? De motos, certo? 5 filas e 1, 2, 3, 4 colunas. Isso mesmo. 5 filas e 4 colunas. E como é que a gente faz isso na multiplicação? Para eu saber quantas motos tem aqui, sem contar uma por uma, certo? Na adição, 1, 2, 3, como é que eu sei? Nós temos o quê? 5 filas e 4 colunas. Então, na multiplicação, eu faço o quê? 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, quantas motos o Felipe tem nessa disposição retangular? Ele tem ao todo 20 motos. Em cada fila, em cada coluna, existem 5 motos. Não é mesmo? Olha só, 5 mais 5, 10, mais 5, 15 e mais 5, 20. Prontinho. Tá vendo como é só fazer a disposição retangular na multiplicação que a gente consegue responder rapidinho, sem contar um por um? Olha só. E nós temos também uma outra modificação, um outro jeito. Somente uma outra forma, certo? Primeiro, na anterior, nós contamos o quê? As fileiras e depois as colunas, não é isso? E agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos fazer o contrário. Vamos contar primeiro pelas colunas e depois as filinhas, as linhas, tá certo? Então, vamos lá. Quantas colunas tem, hein? Nós vamos saber o quê? Quantas motos o Felipe tem. Nós já sabemos, não é já? Mas nós vamos só fazer uma outra forma, tá ok? Olha só. Quantas motos o Felipe tem? Nós temos 1, 2, 3, 4 colunas, não é isso? Com quantas filas? Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 4 colunas e 5 linhas, não é isso? 5 fileirinhas, olha só. Então, nós podemos fazer na multiplicação como? 4 vezes 5. Isso mesmo, que dá um total de 20, o mesmo total, não é isso? Tanto faz fazer 5 vezes 4 ou 4 vezes 5. Tá vendo como ficou bem fácil? Certo? É só multiplicar, certo? E eu tenho certeza que vocês já sabem toda a tabuada de multiplicação, porque a gente já vem praticando multiplicação, não é isso? E vamos praticando, vamos vendo, vamos estudando a tabuada, tá bom? Que é o que a gente vai ver, tá certo? Olha só. Vamos agora para um probleminha, tá ok? José tem em seu cofrinho R$ 35 e na carteira R$ 25. Sua irmã Laura tem o dobro dessa quantia. Qual quantia? A quantia que o José tem, não é isso? E Lucas, o seu irmão mais velho, tem o triplo de Laura, certo? Quantos reais tem cada um? Olha só. Então, o José, ele tem um valor. E a Laura, a irmã dele, tem um dobro do valor que o José tem, certo? Então, ela vai ter mais, não é isso? Se ela tem o dobro, ela tem quantas vezes mais do que o José tem? 2 vezes mais. Nós já estudamos, não é isso? 2 vezes mais.
E Lucas, o seu irmão mais velho, tem um triplo. Se ele tem um triplo, ele tem quantas vezes mais? 3 vezes mais. Que José, não. Ele tem 3 vezes mais que Laura. Isso mesmo. Então, nós vamos saber quanto que... Olha só a dica que eu vou já dar o tempo para vocês fazerem, tá certo? Nós vamos saber primeiro quanto que o José tem, quanto que ele tem no cofre dele e na carteira dele. Quando descobrirmos quanto o José tem, nós vamos o quê? Ver quanto é que a Laura tem, que a Laura tem o dobro. Ela tem 2 vezes mais que o José tem, certo? Então, nós vamos descobrir quanto que a Laura tem. Quando nós descobrirmos quanto a Laura tem, o Lucas vai ter o triplo que a Laura, certo? Então, ele vai ter 3 vezes mais o que a Laura tem, certo? 3 vezes mais e podemos multiplicar, tá certo? Então, agora é com vocês. Eu vou dar um tempinho, tá bom? Vocês vão resolver, que já eu volto pra gente fazer a correção. Tentem resolver e não basta só tentar, vocês vão conseguir, porque vocês já sabem multiplicar, as dicas já foram dadas, é só juntar as informações. O que a gente já aprendeu? Que problemas, o que a gente faz? Só interpretação, não é isso? Se você interpretar o problema, você consegue fazer todo completinho, tá ok? Então, eu volto já, vai lá. Então, vamos lá? Vamos lá fazer a nossa correção? Olha só. Então, vamos ler novamente nosso problema. José tem em seu cofrinho R$35 e na carteira R$25. Sua irmã Laura tem o dobro dessa quantia. E Lucas, o seu irmão mais velho, tem o triplo de Laura. Quantos reais tem cada uma? Então, cada um. Então, vamos lá. Olha lá o José. Tá aqui o José com o dinheiro dele no cofre e o dinheiro que ele tem na carteira. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Quanto é que ele tem no cofre? R$35 e na carteira ele tem R$25. Dá para fazer simplesmente um cálculo mental. 35 mais 25, 60. Certo? 35 mais 5, 40. 40 mais 20, 60. Então, o José tem quanto? José tem R$60. Não é isso? A sua irmã Laura tem um dobro dessa quantia. Então, Laura tem um dobro. Ela tem 2 vezes mais o que o José tem. Se o José tem R$60 e a Laura tem um dobro, nós vamos fazer o quê? 60 vezes 2. Vamos multiplicar, não é isso? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Então, Laura tem quanto? Laura tem R$120. Não é isso? E agora, o seu irmão Lucas, seu irmão mais velho, ele tem o triplo de Laura. Então, olha só, vamos primeiramente. Se o Lucas tem o triplo, certo? Se ele tem um triplo, ele tem 3 vezes mais. 3 vezes mais quem? 3 vezes mais o valor que a Laura tem. Quanto é que a Laura tem? A Laura tem R$120. Então, nós vamos fazer o quê? Pegar o valor que a Laura tem e multiplicar por 3. Não é isso que ele tem um triplo, não é mesmo? Então, olha só, 120 vezes 3. Pronto. 3 vezes 0,
0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Certo? Então, o que o problema quer saber? Quantos reais tem cada um? Pronto, nós temos 3 personagens aqui nesse problema, não é isso? Então, José tem 120 reais, ou José tem 60 reais, Laura 120 reais e Lucas 360 reais. Pronto, descobrimos. É só o quê? Interpretar o problema que você consegue colocar, minimiza, certo? Pega todas as informações, escreva todas as informações que ele está te dando que você vai conseguir resolver, tá certo? Vamos lá para um próximo. No estacionamento, há 3 setores. Cada setor tem 20 vagas. Qual é o número total de vagas? Olha só, certo? Então, aí está uma ideia da multiplicação, certo? Vamos lá resolver este probleminha. E, primeiramente, é com vocês. Eu volto já para a gente fazer a correção, certo? Então, vamos lá fazer a correção do nosso problema. Olha só. No estacionamento, há 3 setores. Então, olha só. Aqui é o estacionamento. Nesse estacionamento aqui tem 3 setores. E em cada setor tem 20 vagas. Ele quer saber qual o número total de vagas. Então, vamos lá. Nesse estacionamento tem 3 setores, não é isso? Então, ó, setor 1, 20 vagas. Setor 2, 20 vagas. Setor 3, 20 vagas. Então, olha só. Vejam só como nós estamos juntando todas as informações do problema. Então, no estacionamento tem 3 setores. Setor 1, setor 2, setor 3. Não é isso? Cada setor tem quantas vagas? Cada setor tem 20 vagas. Não é isso? Ele quer saber qual o número total. Posso fazer a adição? Posso. É o quê? 20 mais 20 mais 20. Não é isso? Mas o que nós estamos falando hoje? Sobre multiplicação. Então, nós vamos só diminuir a nossa continha. Ao invés da gente fazer 20 mais 20 mais 20, nós vamos o quê? Multiplicar, certo? A quantidade de vagas que tem em cada setor. Não é isso que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de vagas? Não é mesmo? Então, ele quer saber essa quantidade aqui. Ele não quer saber quantos setores, porque ele já sabe, ele já disse que aqui são 3 setores, tá bom? Ele quer saber a quantidade de vagas que tem nesse estacionamento. Então, o que a gente pega? A quantidade de cada um, 20, e multiplica por 3.
e faz a nossa continha para a gente saber o total. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6, certo? Então, qual o número total de vagas, certo? No total, há 60 vagas, tá ok? Tá vendo como é só juntar as informações que dá certo? Só interpretar o problema. Vamos para o próximo? Vamos perder tempo, não. É praticando que a gente aprende, tá certo? Olha só. Um ônibus transporta 42 passageiros sentados. Quantos passageiros transportarão em 4 viagens, levando sempre essa quantidade? Então, é com vocês, tá bom? Já eu volto para a gente fazer a correção. Então, vamos lá? Olha só. Um ônibus transporta 42 passageiros sentados. Quantos passageiros transportarão em 4 viagens, levando sempre essa quantidade? Então, vamos ver. Olha só, tá aqui o ônibus, certo? O que ele quer saber? Ele quer saber se nas 4 viagens, qual é o total de pessoas que eles vão levar, certo? E eles vão levar sempre quantos? Sempre 42 passageiros. O problema é ele te dar todas as informações. É só você saber interpretar. E como é que aprende, professora? Praticando. Porque matemática é assim, é só praticar. Tá certo? Então, olha só. Que vamos juntar todas as informações. Na primeira viagem, ele vai levar quantos passageiros? 42, não é isso? Na segunda viagem, 42 passageiros. Na terceira viagem, 42 passageiros. E na quarta viagem, 42 passageiros, certo? Olha só, ele quer saber em 4 viagens. Então, tá aqui, 1, 2, 3 nas 4 viagens. E em cada viagem, ele vai levar sempre essa mesma quantidade. Qual é a quantidade? 42 passageiros. Olha só, a ideia da multiplicação. Adição de parcelas iguais. Nós vamos adicionar? Nós vamos fazer a adição? Não, nós vamos multiplicar. Certo? Ele não vai levar sempre a mesma quantidade. O que a gente pega? 42 e multiplica por quanto? Por 4. Certo? Isso mesmo. Então, para a gente saber a quantidade total, somente isso. O que a gente faz? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16.
Então, ao todo, ele vai levar quantos passageiros? 168 passageiros, certo? Não é isso que ele quer saber? Quantos passageiros transportarão em 4 viagens, levando sempre essa quantidade? Nas 4 viagens, ao todo, juntando, eles vão levar 168 passageiros, 168 pessoas. Tá ok? Vamos lá para mais um probleminha? Olha só. Para montar uma biblioteca, as crianças de uma escola organizaram os livros por assunto, em várias pilhas. Observe e responda. Olha só, tá aqui. Então, elas organizaram aqui na biblioteca em várias pilhas, certo? Então, o que ele quer saber? Há quantas pilhas de livros? Há quantos livros em cada pilha? Há quantos livros no total? E agora? Como é que a gente faz? É com vocês, certo? Já eu volto para a gente fazer a correção, tá ok? Responda um por um. Quantos livros tem? Quantas pilhas e o total, certo? Então, vamos lá para a nossa correção? Vamos novamente fazer a leitura do nosso probleminha. Para montar uma biblioteca, as crianças de uma escola organizaram os livros por assunto, em várias pilhas. Olha só. Observe e responda. Várias pilhas, certo? Então, o que ele quer saber aqui? Há quantas pilhas de livros? Então, olha só, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, há quantas pilhas de livro? 5, não é isso? Há quantos livros em cada pilha? Então, olha só. É só fazer a contagem. Quantos livros tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, há quantos livros em cada pilha? Então, em cada pilha, há 6 livros, certo? Então, para eu saber quantos livros tem aqui no total, eu vou contar um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não precisa. Se eu sei quantas pilhas tem e sei quantos livros tem em cada pilha, o que eu faço? Eu faço só multiplicar, não é isso? Então, quantos livros há no total? Olha só, eu pego o quê? 5 vezes 6, quanto que é? 30. Então, ao todo, aqui nessa biblioteca, ao todo, as crianças conseguiram organizar 30 livros, não é isso? Então,
Ao todo, as crianças dessa escola conseguiram organizar os livros por assunto. Quantos livros ao todo tem nesta biblioteca? Ó, 30 livros. Precisou eu contar um por um? Em cada pilha, contar um por um? Não precisa. Basta o quê? Basta só multiplicar, tá certo? Peguei a quantidade que tinha de cada pilha, peguei a quantidade que tem em cada uma e multipliquei. Então, ao todo, elas conseguiram organizar 30 livros, certo? Do mesmo jeito, daquela organização que nós fizemos no início, sobre as motos. Só vocês pegarem cada coluna, cada linha, cada fileira, certo? E multiplicar. Pega a quantidade de um, a quantidade de outro, que dá um montante. Não precisa ficar contando um por um, não precisa perder tempo. Basta o quê? Basta pegar, multiplicar, basta estudar a tabuada de multiplicação, que nós vamos usar muito, certo? Durante até o final desse ano letivo, tá ok? Então, não deixem de praticar, não deixem de estudar a tabuada de multiplicação. Certinho? Olha só. Então, a nossa aula fica por aqui. Um abraço virtual para todos vocês, tá ok? Continue praticando matemática, continue estudando a tabuada de multiplicação, que é o que a gente vai precisar daqui para frente, tá ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.